Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Embarcação tomba no Rio Solimões, próximo ao município de Alvarães. Um passageiro da embarcação registrou os momentos de pânico durante o acidente. O vídeo registrado pelo celular de um passageiro mostra os momentos de aflição das pessoas que estavam no barco. Antes da embarcação tombar, todos os passageiros conseguiram desembarcar. Mesmo assim, o susto foi grande. Segundo testemunhas, o barco teria virado após atingir um tronco de árvore. Uma embarcação foi enviada até o local do acidente, que fica a 1 hora de distância de Alvarães, para trazer os passageiros na manhã desta terça-feira. Segundo informações do Batalhão Ambiental, nenhum passageiro do barco ficou ferido. As causas do acidente devem ser apuradas pela capitania. Os passageiros resgatados foram levados para o município de Tefé, de onde pegaram outro barco para seguir viagem. Farmácias populares de Manaus ganham ornamentação fúnebre em protesto pelo fechamento das unidades previsto para o próximo mês. Tecidos, cruzes e balões pretos espalhados pela farmácia popular no centro de Manaus. A palavra luto também está por toda parte. O sentimento é de perda total, tanto para funcionários quanto para quem depende dos medicamentos disponibilizados nas 5 unidades da capital do Amazonas. A notícia do fechamento dessas farmácias em nível nacional apanhou de surpresa muita gente. Segundo o Ministério da Saúde, em média, por mês, o programa atende quase 10 milhões de brasileiros, principalmente aquelas com 60 anos ou mais. A aposentada Julieta Nazário tem problemas cardíacos. Vivendo com o salário mínimo, ela tem na farmácia popular uma aliada para manter a saúde. Mas com o fechamento do local, marcado para o mês de maio, ela não sabe o que vai fazer. Eu posso dizer que não pode fechar, né? Porque senão eu dependo desse remédio aí. A principal reclamação dos usuários é que com o fechamento das farmácias populares vai ficar ainda mais difícil conseguir os medicamentos nas farmácias conveniadas. Enquanto nas populares existem 125 unidades de medicamentos que podem ser adquiridos pela população, nas conveniadas são apenas 25 unidades. Neide Santos utiliza o serviço da farmácia popular desde sua inauguração em Manaus há 12 anos. Cardíaca e com problema de osteoporose, a costureira reclama da perda que a população terá com o fechamento da farmácia. Segundo ela, foi um ganho histórico para a população brasileira que se perde de uma hora para outra. Já não tem remédio, né? Aí o pouco que tem, a gente já não tem dinheiro. Aí é onde é que a gente vai pegar? Que é aqui que a gente arruma de remédio pra gente. Tipo né? de doença a senhora sofre? Pressão alta, né? Essas coisas, tudo isso. Contactamos a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde. O órgão é responsável por gerir as farmácias com recursos federais no Amazonas. Foi explicado que até o momento a recomendação é a mesma para as unidades de todo o Brasil, ou seja, o fechamento a partir do mês de maio. Usuários do transporte público condenam a estrutura do terminal da Constantino Neri e dizem que banheiros do T1 só servem para orgias. Grades e lixeiras quebradas, pichações, buracos na calçada que dificultam a locomoção dos passageiros. Os deficientes visuais são os mais prejudicados, como destacou Jânio Rodrigues. Tudo péssimo, acessibilidade horrível. A presença de pombos, transmissores de várias doenças, dentre elas a criptococose, que pode atacar o pulmão causando insuficiência respiratória, também é comum dentro do terminal de ônibus. A sujeira está por toda parte. O pintor Luiz Pereira reclama. Aqui está muito precário, né? Está tudo sujo aqui, não tem segurança. Já utilizou o banheiro aí? Ainda não utilizei não, mas eu não tenho vontade de ir não, porque é sujo. Para muitas pessoas que utilizam o transporte público, o problema mais grave está nos banheiros. Um não funciona, foi bloqueado. O único que está aberto ao público apresenta péssimas condições de manutenção, conforme protestou a esteticista Kathleen Torres. Não tem condição, muito sujo. Sujo e fedorento, que está fedendo aqui, ó. Vocês podem sentir. O ambulante Antônio Ferreira, que trabalha há mais de 3 anos no terminal de ônibus, disse que para fazer as necessidades fisiológicas, os permissionários do T1 precisam utilizar outros locais. A gente procura ir lá fora no mercado Cunhamelo, né? Fazer as nossas necessidades, que aqui não tem condições não. Esse padeiro está precário, além de ser imundo,
Fora as orgias que acontecem à noite, né? A denúncia da falta de manutenção do terminal de ônibus foi parar no Parlamento Municipal. Sassá da Construção Civil apresentou requerimento que pede reparos urgentes. Enquanto não dá para fazer um terminal agora, que tem que passar por vários projetos, mas faça uma reforma, porque a população precisa também de uma coisa boa. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, comunicou que tem realizado serviços de manutenção no T1. Devido à denúncia, uma equipe da Gerência de Manutenção e Obras foi ao local para fazer a troca de lâmpadas, vasos sanitários e torneiras dos banheiros do terminal. Segundo a SMTU, um projeto de recuperação de todo o espaço público está sendo elaborado e deve ser anunciado nos próximos meses. Trio que mantinha relacionamento amoroso é preso com drogas, armas e munições na zona norte da capital. Kelton Figueiredo Portilho, Valbert Vieira Cabral e Isley Gomes Rocha foram presos em flagrante na rua Colombo Ladislau, segunda etapa do bairro Riacho Doce, na zona norte de Manaus, por volta das 19 horas desta segunda-feira. De acordo com o 23º Distrito Integrado de Polícia, que fica no Parque 10, depois de denúncias anônimas, agentes da Polícia Civil foram ao local e flagraram 5 pessoas em uma residência. Ao perceberem a aproximação da polícia, 2 conseguiram fugir e o trio foi capturado. De acordo com o delegado Henrique Brasil, havia a informação que os acusados teriam participado da tentativa de latrocínio de um empresário, ocorrida no início desta semana no Parque 10, o que não foi confirmado. Não tem nenhuma ligação, né? Somente foi a informação que gerou esse link, mas as nossas investigações dão conta de que não há nenhum envolvimento deles com a questão do latrocínio. Ainda segundo o delegado Henrique Brasil, o trio mantém um relacionamento amoroso com Isley Gomes. Inclusive, ela está grávida do 4º filho, que seria de um dos 2 acusados. Quando a gente chegou, estavam os 3 no quarto, né? E em depoimento aqui, eles confirmaram, a moça confirmou que se relacionava com Kelton e com o Valbert, né? Informou que possui 3 filhos, né, todos os 3 filhos com pais diferentes e possivelmente estaria grávida de um 4º filho, né? Então, esse é o enlace amoroso que eles tinham por lá. Em depoimento, todos eles confirmaram que tinham esse relacionamento com ela, né? Mas a gente não tem como afirmar qualquer outro tipo de relação que eles poderiam ter, se era um relacionamento aberto ou se era só um fica, como é que eles funcionavam nessa vida deles. Com os acusados foram apreendidos um revólver calibre 38, drogas, dinheiro, celulares e 2 balanças de precisão. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Uma ginasta amazonense foi selecionada para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. É a 2ª ginasta amazonense que chega à seleção. Emily Góes tem 16 anos e desde os 8 se dedica à ginástica rítmica. São 4 horas diariamente para chegar à perfeição dos movimentos. Desde que ganhou a admiração da treinadora da seleção brasileira durante os cursos que participou, passou a se dedicar aos treinamentos exclusivos para a seletiva. E deu certo. Quando ela ficou sabendo da seletiva, aí ela intensificou mais ainda os treinos, ficaram bem mais fortes. Eu treinava as dificuldades da seleção, troca, risco e tudo isso. Agora ela está de malas prontas para Aracaju, onde vai se juntar com as demais atletas da seleção. E lá já pensa nas próximas fases. Agora é mudar de estado, mudar de tudo, colégio, novos amigos, nova história, tudo novo. O meu foco é batalhar para conseguir mais das 5 vagas para entrar no conjunto principal e competir. Emily é a 2ª amazonense a chegar à Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. E é assim que os olhares olímpicos vêm se voltando para o nosso estado. Depois de a Bianca, a ginástica no estado cresceu muito, né? Isso foi uma coisa muito boa para o estado. Então, as crianças começaram a procurar demais. Hoje a ginástica está... todo mundo sabe o que é ginástica aqui, as crianças gostam muito de praticar. Então, entrando mais uma, eu acho que isso também aumenta mais a procura. Talvez o esporte também acabe sendo, né, mais incentivado. Uma das técnicas, Larissa Lima, que acompanha a atleta desde o começo, diz que sempre viu na menina muito talento, mas ainda se surpreendeu com a convocação.
Desde que a Emília entrou, a gente sempre teve um foco nela pelo biotipo. A gente sempre achou ela muito bonita, que a gente diz que na ginástica, a ginástica tem que ser longilínea, e ela sempre teve esse biotipo. É uma menina muito inteligente, sempre prestou atenção muito nas coisas que eram passadas a ela e chamava muita atenção nos campeonatos. Então, era realmente um foco. Foi trabalhado em cima dela durante anos. E as pequenas agora têm mais uma inspiração. Depois de Bianca Maia, agora é a vez de Emily Góes fazer história na ginástica brasileira, e talento ela tem de sobra. Na manhã desta terça-feira, o restaurante que atende os funcionários e deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas foi lacrado por conta de irregularidades na inscrição estadual e na divergência no endereço apresentado na emissão de nota fiscal. A fiscalização da Cefaz teria constatado irregularidades denunciadas por um jornal da cidade. Para não ter desperdício de alimentos, a fiscalização permitiu funcionar na hora do almoço, uma vez que a comida estava exposta. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, definiu a atuação da Cefaz como excesso de zelo e que o restaurante já está resolvendo as pendências. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 chega à Câmara Municipal e começa a ser deliberada a partir da próxima semana. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro do ano seguinte, já está na Câmara Municipal. A lei enviada pelo Executivo deve ser deliberada pela Casa Legislativa a partir da próxima semana, como mencionou o presidente da Câmara, Wilker Barreto. Vamos deliberar, certo? Segue para a segunda e segue para a terceira, abre prazo de emendas, ou seja, tenho certeza que a Câmara vai se debruçar e vai cumprir os prazos regimentais. Então, o compromisso que eu assumo aqui é de nós entregarmos, devolvermos ao Executivo a LDO antes do recesso parlamentar. Segundo o presidente da Casa, o orçamento do município para investimentos em 2018 deve ser bem parecido com o que foi disponibilizado em 2017, pouco mais de 4,6 bilhões. Acréscimo mesmo só no orçamento impositivo, o recurso previsto aos parlamentares para apresentação de emendas à lei. Essa bandeira é aumentar 0,1% até chegar em 6 anos a 1%. É um processo gradativo de aumento das emendas. O líder do prefeito na Câmara, vereador do PMDB, Márcio Alexandre, menciona que o envio da lei com antecedência ao parlamento permite maior discussão da matéria antes de ir à votação. Pode discutir amplamente, né? Então, se houver até alguém que queira e houver necessidade do ponto de vista dos vereadores de audiência pública, alguma coisa aí, vai haver tempo. Para o vereador do PMN, Chico Preto, que compõe a base oposicionista, a LDO precisa contemplar os projetos prometidos pelo atual prefeito, ainda em campanha. Na campanha do ano passado, o prefeito Arthur Neto assumiu uma série de compromissos com a cidade. Cidade inteligente, o eixo norte e sul do novo modelo de transporte coletivo, as novas paradas, novos terminais. E a LDO, que é o conjunto de regras que a Prefeitura está dizendo como vai gastar o dinheiro em 2018, precisa guardar proximidade com o orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê os gastos do Executivo para 2018, deve ser votada antes do recesso do meio do ano. E por unanimidade dos votos, o governador José Melo e o vice-governador Henrique Oliveira foram absolvidos pelo Tribunal Regional do Amazonas em um segundo processo em que pedia a cassação de seus mandatos. A representação movida pela coligação Renovação e Experiência do então candidato Eduardo Braga acusou Melo de ter supostamente utilizado policiais militares para invadir comitê de campanha de seu opositor, impedindo a distribuição de panfletos da coligação de Braga na eleição de 2014. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à absolvição do governador, afirmando que não houve provas suficientes que resultassem no crime de conduta vedada praticado pelo político. A acusação diz que vai recorrer da decisão. E no Dia Mundial de Luta contra a Malária, equipes de saúde percorrem periferia de Manaus no combate ao mosquito Anófeles. As armas contra a malária são os mosquiteiros, repelentes e evitar ficar nas proximidades ou dentro de áreas de mata nos períodos de 5 às 6 da manhã e de 17 às 19 horas.
Nesses horários, o perigo aumenta, pois o anófeles ataca. É o que afirma o chefe de endemias do Distrito de Saúde Oeste da Secretaria Municipal de Saúde, Rubens dos Santos Souza. Ele alerta para a espécie mais perigosa, que é o Plasmodium falciparum. O falcíparo é uma malária grave, entendeu? Então precisa ter todo o cuidado e Manaus vem avançando na diminuição e até o momento de janeiro até agora não foi registrado nenhum caso de falcíparo em Manaus. Na manhã desta terça-feira, equipes de combate à malária foram posicionadas em locais onde os casos são mais registrados, como zonas leste, oeste e área rural de Manaus. Um grupo atuou na área indígena Parque das Tribos, no Tarumã. No local, os agentes orientaram sobre como combater o problema. Rubens dos Santos Souza esclarece quais os sintomas da malária. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, o calafrio, entendeu? Então, mediante esses sintomas, é muito importante que procure uma unidade de saúde, um posto de coleta da malária, entendeu? Para o exame e o diagnóstico imediato. No Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, na Avenida Pedro Teixeira, o governo do Amazonas realizou um debate sobre a doença. De acordo com o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, em 2016 foram notificados em Manaus 8.476 casos de malária, número 0,3% menor que o registrado em 2015, 8.501. Já em 2017, até o momento, foram notificados 1.631 casos de malária em Manaus. O número representa uma redução de 51,3% dos casos em relação ao mesmo período de 2016, quando os registros chegaram a 3.348. Preservativos usados descartados em via pública causam incômodo para moradores e comerciantes do centro da capital. A situação é mais crítica na rua Epaminondas. O pedestre desavisado acaba pisando nas camisinhas usadas, descartadas livremente na rua Epaminondas, no centro de Manaus. É deste ponto que surge a maioria das reclamações. Em cada esquina, nas calçadas e nos bueiros, os preservativos são vistos a qualquer hora do dia ou da noite. Na frente da loja de artigos religiosos, o constrangimento é ainda maior, afirma Wellington Araújo, que é gerente da loja. Todo dia quando a gente chega aqui pela manhã, tem muita camisinha aqui na frente da loja, O bueiro aqui da esquina ele é entupido, então qualquer coisa que passe por aqui na frente, ele passa em frente à loja, escorre. E quando chove que é pior, né? Porque se você for ver aqui na frente, a água ela é empoçada, ela escorre até do outro lado da rua. Então as camisinhas, que se não são poucas, elas escorrem para toda a rua. Conversamos com várias pessoas que moram nas proximidades. Destacaram que o motivo de haver tantos preservativos no passeio público é a concentração de hotéis de grande rotatividade, que servem para encontros amorosos. Segundo informações anônimas, esses hotéis não possuiriam esgotamento sanitário e seus resíduos acabam caindo no meio-fio e depois são carregados para os bueiros. O problema é que, por estarem entupidos, quando chove, o material é levado pela água para vários pontos do centro. Para a moradora Ana Ciortino, a situação é incômoda e acaba afastando ainda mais as pessoas do centro da cidade. Aí você passa com a minha mãe, no caso, você olha a calçada super suja, né, de camisinha usada. Eu acho que é um inconveniente geral, né? Nós que somos donas de casa, do dia a dia, a gente simplesmente vem para a rua e a gente tem medo. Encaminhamos a reclamação para o INPLURB, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que prometeu verificar a situação. Lei das Libras comemora 15 anos em vigor, com muitos avanços, mas também com muito a se fazer. Muitas são as histórias entre os surdos que já passaram por situações constrangedoras e, principalmente, situações graves por falta de intérprete de Libras. A própria coordenadora do evento, Tatiana Sampaio, já passou por situações embaraçosas em um hospital da cidade. Para conversarmos com ela, o intérprete Adriano Feitosa foi quem nos ajudou. Se de repente o surdo ele vai no hospital, aí ao chegar, ele se depara com a situação de que não tem intérprete, então isso já se torna uma barreira para ele. Ele não vai conseguir exercer a comunicação de forma efetiva.
de repente precisa no médico. O médico pode até cometer um erro, um diagnóstico errado. Então, para evitar situações como essa, é necessário que dentro do ambiente da saúde haja um intérprete. Ela destaca também o que determina a Lei de Libras, que neste mês comemora 15 anos em vigor. A lei ela fala da obrigatoriedade, da disciplina, nos cursos de graduação da disciplina de Libras. Também ela torna obrigatório o uso da Libras. E que tenha a disciplina de Libras em vários cursos de licenciatura. Então, tem vários outros aspectos. Para o coordenador do curso de Libras da UFAM, Fábio Stoller, houveram muitos avanços nesses 15 anos. Eu fico muito feliz com os avanços, com muitas conquistas no decorrer do tempo. Por exemplo, nas escolas, já intérpretes, né, que eles têm essa formação, a grande maioria já tem uma formação adequada. E os surdos são os melhores beneficiados, porque eles conhecem uma educação de qualidade. Antigamente, eles passaram por um grande processo em que eles eram proibidos de fazer o uso da língua, mas com o passar do tempo, essa lei garantiu que eles pudessem fazer o uso amplo da língua de sinais nas instituições. Mas também que muito ainda precisa ser feito. Porque ainda falta muito a ser feito. Por exemplo, essa luta já em prol da comunidade surda, ela já conseguiu algumas coisas. Por exemplo, a escola, ela conseguiu que tenha uma disciplina em Libras dentro dos cursos de licenciatura. Em outros ambientes ainda falta instituições que ainda não têm exatamente o uso da Libras dentro delas. Então, ainda falta muita coisa para ser feita. A Lei de Libras prevê que órgãos públicos tenham intérpretes em seu quadro de funcionários, assim como escolas da rede pública e particular. A UFAM oferece parcerias com instituições que queiram realizar treinamentos para funcionários. Basta procurar a coordenação do curso. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui, mas você pode mandar sua sugestão de pauta, para o nosso e-mail redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.